Olá, amigos do canal Proibido, espero que todos estejam bem. Você já sentiu o peso das suas escolhas? Um vazio que não explica, um tormento que não acaba. Entre no umbral, onde as almas enfrentam seus piores pesadelos. Inscreva-se agora, ative o sino e descubra o que espera por você no além. O abismo está chamando. Você tem coragem para responder? Walter sempre foi um homem de poucas palavras, mas carregado de segredos sombrios. Cresceu nas ruas estreitas e empoeiradas de uma pequena cidade do interior, onde a vida, desde cedo, lhe ensinou uma lição cruel. O mundo não perdoa os fracos. Aos 15 anos, já dominava a arte de enganar, ameaçar e, quando necessário, ferir sem hesitação. Quando completou 25 anos, seu nome tornou-se sinônimo de temor. Até aqueles que o chamavam de amigo o respeitavam mais por medo do que por lealdade. Walter, porém, não se importava. Para ele o mundo era um jogo brutal, onde apenas os mais duros sobreviviam. Fé, esperança ou religião nunca fizeram parte de sua vida. Suas metas eram claras: dinheiro fácil, poder conquistado pelo temor e controle absoluto sobre tudo ao seu redor. Por mais de 2 décadas, viveu como se fosse intocável. Construiu um império de influência nas sombras, acumulando inimigos, traições e escolhas que deixavam um rastro de sofrimento por onde passava. Homens juraram vingança em silêncio, escondendo seu ódio atrás de olhares furtivos. Mulheres o amaldiçoaram com lágrimas contidas, suas vozes tremendo de dor e revolta. Walter apenas sorria, com um cinismo que desafiava até o destino. Para ele, a morte era uma ideia distante, incapaz de alcançá-lo. Ele se via como um rei em seu próprio mundo, acima das consequências, acima da moral, acima de tudo. Mas o destino não avisa. A morte chegou em forma de um infarto rápido e implacável. Walter estava sozinho em sua mansão fria, um lugar que raramente ocupava, mais um símbolo de poder do que um lar. Caiu na cozinha, o coração cedendo ao peso de uma vida sem trégua. Não houve tempo para gritar por socorro, nem para um último pensamento de arrependimento. O corpo ficou ali, estendido no chão gelado, descoberto apenas 2 dias depois por um vizinho curioso que estranhou o silêncio. Mas a alma de Walter não encontrou descanso. Longe disso, quando abriu os olhos, se é que ainda tinha olhos, Walter se viu envolto por uma névoa espessa e sufocante. Não havia céu acima, nem chão sólido sob seus pés. Apenas um vazio opressivo que parecia sugar a própria essência do tempo. O ar era pesado, como se tivesse vida própria, engolindo cada som que ele tentava emitir. Ele gritou seu próprio nome, blasfemou contra o desconhecido, exigiu respostas, mas o silêncio era absoluto, um peso que o esmagava. A luz era escassa, um crepúsculo eterno que mal delineava formas indistintas ao redor. A escuridão dominava tudo, exceto a consciência de Walter, que permanecia cruelmente intacta, forçando-o a sentir cada segundo daquele tormento. Sem saber para onde ir, ele começou a caminhar. Seus pés pareciam pisar em um lodo invisível, viscoso, que grudava e puxava como se o próprio ambiente quisesse mantê-lo preso. Às vezes, ouvia gritos distantes, ecos de agonia que pareciam vir de todos os lados e, ao mesmo tempo, de lugar nenhum. Em outros momentos, vultos surgiam na penumbra, figuras humanas mas deformadas, com rostos que se dissolviam quando ele tentava fixá-los. Alguns murmuravam em línguas estranhas, palavras que soavam como maldições antigas. Outros apenas choravam, abraçados ao próprio desespero, alheios à presença de Walter. No umbral, pois era assim que aquele lugar parecia ser chamado, um nome que ecoava em sua mente sem explicação. O tempo não seguia regras. Dias, anos, séculos, tudo se misturava em um ciclo sem começo ou fim. Walter perdeu a noção de quanto tempo vagava.
Cada passo o levava ao mesmo lugar, como se o umbral fosse um labirinto sem paredes, projetado para aprisionar a alma. A sensação de eternidade era sufocante, um peso que parecia esmagar até o último resquício de esperança que ele nunca soube que tinha. Certa vez, tropeçou em algo e caiu. Ao se levantar, viu um homem à sua frente tremendo de frio, encolhido como um animal ferido. Walter se aproximou, querendo perguntar onde estavam, mas, quando o homem ergueu o rosto, o choque o fez recuar. Era ele mesmo. Um reflexo apodrecido com olhos fundos e pele acinzentada, como se o umbral tivesse moldado sua culpa em carne. Walter correu, o coração, ou o que restava dele, disparado, mas a imagem o seguia, uma sombra faminta que nunca se afastava. A visão daquele reflexo era um tormento constante, um espelho que ele não podia quebrar. Não havia fome no sentido físico, mas um vazio espiritual corroía suas entranhas, uma sensação de falta que era mais dolorosa do que qualquer necessidade corporal. Não havia sede, mas uma secura na alma que fazia cada pensamento arder como se sua mente estivesse em chamas. E pior que tudo, não havia luz, apenas memórias. Essas memórias eram como lâminas afiadas, cortando fundo, sem piedade. Elas vinham em ondas, sem aviso, trazendo rostos e vozes do passado que ele preferia esquecer. Primeiro vieram os rostos das pessoas que Walter havia ferido, enganado, humilhado. Um amigo de infância chamado Daniel, com quem dividia sonhos ingênuos, mas que ele traiu por ciúme mesquinho, rindo enquanto o via cair. Uma mulher chamada Clara, que o amou sinceramente, a única que talvez pudesse tê-lo mudado, mas que ele destruiu por medo de se entregar, deixando-a em pedaços. Um homem chamado João, que implorou por sua vida de joelhos, lágrimas escorrendo, enquanto Walter virava as costas, indiferente. Cada lembrança trazia não apenas a cena, mas a dor do outro. Walter sentia o desespero, a traição, o abandono como se fossem seus. Era uma punição silenciosa, que ele não podia evitar. Ele tentou fugir, correu até onde suas forças permitiam, mas no umbral não há escapatória. O cenário mudava, mas a essência permanecia. Às vezes, via campos cinzentos, pontilhados por cruzes tortas fincadas em pedras rachadas, como se a terra estivesse morta há séculos. Outras vezes, caminhava por ruas que lembravam sua cidade natal, mas distorcidas. Prédios que pareciam derreter, postes que se curvavam como árvores, sob um vento inexistente. Ele gritava, batia nas paredes que surgiam do nada, mas tudo era inútil. O umbral era sua mente, e sua mente era um labirinto de culpa, orgulho e raiva. Uma noite, ou talvez fosse dia, pois o umbral não fazia distinção. Uma figura apareceu. Era alta, envolta em vestes cinzentas que ondulavam como fumaça. Seus olhos eram profundos, nem julgadores, nem acolhedores, apenas presentes. Aproximou-se de Walter, que pela primeira vez sentiu um silêncio diferente, menos opressivo. A entidade falou, com uma voz que parecia vir de dentro dele. Walter, ainda não chegou sua hora, mas alguém reza por você. Ele tentou responder, perguntar quem era, exigir explicações, mas sua garganta queimava e as palavras se dissolviam antes de sair. A entidade apenas se afastou, deixando uma semente de dúvida que germinava lentamente em sua alma. Quem poderia rezar por ele? Quem, depois de tudo o que fez, ainda se importaria? Após esse encontro, algo mudou. Os ecos do umbral começaram a se transformar. Entre as vozes acusadoras que o perseguiam, vozes de vítimas, de inimigos, de si mesmo, surgiam sussurros diferentes. Eram preces frágeis, mas persistentes, vozes de crianças, talvez netos que ele nunca conheceu, uma irmã chamada Ana, que ele abandonara anos atrás, sem jamais olhar para trás,
um velho amigo chamado Eduardo, um dos poucos que Walter não traíra completamente. Eles pediam paz para sua alma. Choravam por ele. Não o perdoavam, mas desejavam sua libertação. Essas preces eram ao mesmo tempo um alívio e uma nova forma de tormento. Cada palavra de compaixão era um espelho, forçando Walter a encarar o que ele havia sido. Ele queria acreditar que merecia aquelas orações, mas algo dentro dele resistia. O orgulho que outrora o definira ainda o prendia. Sentia que merecia o umbral, que cada dor era justa, que cada sofrimento era o preço de suas escolhas. E, ao aceitar isso, ele próprio reforçava as correntes que o mantinham preso, como se a culpa fosse uma âncora que ele se recusava a soltar. Certa vez, enquanto vagava por um vale cinzento, onde cruzes emergiam de pedras como ossos de uma terra, morta Walter encontrou outros como ele. Eram almas perdidas, figuras encurvadas que não falavam, mas cujos olhos contavam histórias de traição, medo e arrependimento. Um deles, um homem chamado Mateus, com o rosto marcado por cicatrizes que pareciam pulsar, murmurou com uma voz rouca: "Quando você aceitar que também foi vítima de si mesmo, talvez consiga sair." As palavras ecoaram na mente de Walter, mas ele não respondeu. Sentou-se em uma pedra, encarando a névoa que engolia o horizonte, e permaneceu ali, imóvel. As preces continuavam. Os sussurros de compaixão ainda chegavam, frágeis como velas, e tremeluzindo contra o vento, mas ele não se movia. Não podia, não queria. No umbral, Walter permanece, um homem que viveu sem amor, que morreu sem paz e que agora enfrenta a mais longa e dolorosa de todas as jornadas, a de encarar a si mesmo. As memórias o perseguem, as preces o alcançam, mas a culpa é mais forte. Ele sabe que alguém em algum lugar ainda reza por ele. Mas, enquanto não aceitar que também foi vítima de suas próprias escolhas, o umbral será sua casa. E ali, no vazio onde o tempo não existe, Walter espera. Não por redenção, mas por coragem. Coragem para olhar nos olhos da própria alma e talvez encontrar algo além da dor.